Bom, o que eu queria falar sobre os sinos é o seguinte. A primeira coisa é que o sino, ele é um instrumento musical. Tá? Os sinos, eles são feitos em uma estrutura, uma liga de vários metais, né? Principalmente o bronze, mas se utiliza o ferro também, em alguns se utiliza até ouro também, em pequenas quantidades. E eles têm uma estrutura, né, bem espessa, né? Se vocês olharem aqui, a espessura do sino, ele é bem espesso. E os sons que eles produzem, eles vão variar de acordo com o tamanho quanto à espessura do sino. O som que se quer alcançar com o sino é um som semelhante a outros instrumentos musicais. Aqui a gente pode fazer uma comparação. Uma bateria. Uma bateria nós temos instrumentos de percussão, e temos um dos instrumentos de percussão que acompanham outros. Exemplo, os taróis. Vamos pensar numa fanfarra. Os taróis. Sabe o que é um tarol? Claro. Vocês já viram algum desfile militar onde as pessoas estão tocando alguma coisa? Já. Sabe o que eles ficam assim, tocando? Sim. Aqueles são os taróis. E do lado vem a pessoa com um surdo. Um surdo. Ou seja, são taróis sendo acompanhados por um surdo. A comparação aqui vai ser exatamente essa. Esses dois sinos aqui, tocados conjuntamente, eles têm a função de um tarol. Esse aqui tocado separado, ele tem uma função, mas ele tocado juntamente com esses dois, ele tem a função do surdo. Tá? Os sinos, eles são tocados por vários motivos. Mas esses motivos, eles vão desde uma missa até uma comemoração especial. Por exemplo, vai ter uma missa, para avisar as pessoas que vai ter uma missa, essa cordinha aqui, ó, isso aqui, ó, é colocado no sino, no badalo do sino, tá? Aqui no badalo do sino, e é tocado lá de baixo. A pessoa puxa essa corda lá de baixo e começa a tocar. Ela vai puxando o sino e vai dando badaladas. Dá uma badalada, duas badaladas, intervalos menores, e vai diminuindo o intervalo. Até o final as badaladas estão bem intermitentes mesmo, bem rápidas. Isso é para chamar as pessoas para a igreja, para uma missa que está acontecendo. Quando acontece algumas celebrações, por exemplo, a festa do santo da cidade, aí já é uma festividade. Na festividade, os sinos, eles tocam de uma maneira um pouco diferente. Os sinos, eles são repicados. Eu vou fazer uma demonstração de um repique aqui. Eu vou bater somente com a palma das mãos nos sinos, para vocês entenderem. Esse é o repique básico. Não vai ter o acompanhamento aqui, não. Tá? Vai ser só esses dois aqui. Quando isso acontece, esse sino ele vai acompanhando. Esse que está nesse tem, gorengon, tem que eu fiz aqui, e esse vai acompanhando. Como isso está acontecendo, eles sendo tocados dessa maneira, é porque está tendo na cidade uma festa. Essa festa normalmente pode ser o dia do santo ou um dia específico. Tá? Quando morre alguém, os toques eles são toques bem melancólicos, toques bem fúnebres mesmo, e são toques que são diferentes de homem para mulher. Vamos supor que morreu uma mulher. Você vai fazer um toque de um jeito. Se morreu um homem, você vai fazer um toque de outro jeito. Quando eu era criança, a minha mãe me falou uma vez assim, tá tocando sino na Igreja das Mercês, né? Aí ela falou comigo assim, não é que morreu uma mulher. Aí eu falei assim, mas como morreu uma mulher? Como é que a senhora sabe que morreu uma mulher? Não, pelo toque do sino. Ou seja, as pessoas da cidade, as pessoas sabem o que o sino está falando. Os sinos, eles estão falando realmente. A linguagem dos sinos mesmo. Quando acontece também as celebrações de Semana Santa, os sinos eles podem ser dobrados. O sino dobrado é um outro tipo de estrutura de sino, diferente dessa. O sino, para ser dobrado, ele tem que ter uma peanha por cima dele, e o sino ele fica nessa posição aqui. Ele fica incluso na parede nessa posição,
e ele dobra fazendo esse movimento pendular. Tá? A peanha é uma estrutura de madeira por cima do sino. Essa estrutura ela vai ser ligada às paredes e ele vai ficar com o movimento pendular. Ele vai fazer esse movimento, o sino. Quando você dobra o sino, você está fazendo isso em alguma festividade também. Uma festividade bem especial. Quando você dobra o sino, são cordas que ficam amarradas nas peanhas e você tem a possibilidade de puxar o sino. Você faz um movimento que vai 90, 180 graus. 180 graus, você segura o sino com a boca dele virada ao contrário. Você já viu isso em algum lugar? Você segura o sino com a boca dele virada para cima. Quando o sineiro é mais experiente, etc., ele consegue fazer o 360. Mas é muito perigoso. Tá? Imagine uma coisinha dessa aqui esbarrando em uma pessoa, né? Machuca. Tá? Além do que, o sineiro ele tem que utilizar uma proteção auricular também, tá, gente? Porque na hora que esses sinos estão sendo tocados, aqui dentro fica em torno de 120 decibéis. Né? O ruído prejudicial à saúde humana é acima de 92 decibéis. Ou seja, 120 já está muito, já está demais. Tá? Existe um outro toque, que é o toque de Ângelus. O toque de Ângelus é um toque que é feito às 18 horas, a hora da Ave Maria, a hora de Ângelus. Esse aqui dá pra gente fazer aqui também, para vocês observarem. Assim. Esse toque de Ângelus, atualmente ele não é muito utilizado mais. Porém, existe um seminário aqui em Mariana, esse seminário, que atualmente é uma faculdade de História, que lá faça esse toque. Mas faça esse toque através de sinos, que são sinos automáticos. Tá? Ou seja, não existe uma pessoa lá tocando o sino. Ele tem todo um sistema de maquinário que ele funciona sem necessidade de uma pessoa lá. Tá? Existem outros tipos de toques de sinos que são mais sofisticados. Né? Se vocês tiverem oportunidade, entrem no YouTube e coloquem lá toque de sinos e vocês vão ver pessoas tocando sinos na Europa. As pessoas elas tocam até 10 sinos ao mesmo tempo. Utiliza-se, além das mãos, os pés. Amarra as cordas nos pés e toca simultaneamente com os pés e com as mãos. É uma coisa muito complicada de ser feita, mas tem gente que faz. Tá? Então, existem algumas festividades também que os sinos da cidade são tocados ao mesmo tempo. Várias igrejas da cidade, os sinos são tocados ao mesmo tempo. Por exemplo, no ano de 1992, todos os sinos de Mariana foram tocados ao mesmo tempo, no dia 21 de abril, que era o bicentenário de morte do Tiradentes. O último bispo que faleceu em Mariana foi o Dom Luciano Mendes de Almeida. Ele era presidente da CNBB. Quando ele faleceu, todos os sinos de todas as igrejas de Mariana também tocaram ao mesmo tempo. E quando o seu sucessor tomou posse, que é o Dom Geraldo Lírio, identicamente. Ou seja, quando acontece alguma coisa bem especial na cidade, todos os sinos da cidade são tocados ao mesmo tempo. Uma coisa que chama atenção, esses sinos, eles são de 1921, tá? Eles foram feitos em São Paulo, 1921, ou seja, eles são bem posteriores à igreja em si, que é do século XVIII. Porém, essa torre, ela caiu e foi refeita a partir do século XX. Ou seja, a estrutura das torres, vocês estão vendo que é de tijolo, de barro, olha para vocês verem lá em cima. É tudo tijolinho de barro, dá para ver. E os sinos eles são mais novos, comparados com os sinos das igrejas de baixo. Porém, mesmo sendo novos, eles já deram problema, eles ficaram danificados. Olha por dentro do sino aqui. Ele rachou. Olha aqui, ó. Ele rachou. Soldou aqui, ó. Né? Ele rachou. Aqui por dentro, aqui por fora. Esse aqui também ele rachou aqui desse lado também. Né? O sino ele racha por ou defeito na própria fabricação dele ou pelo uso mesmo. Eu considero que esses eram sinos jovens para ter rachado. Porque tem sinos do século XVIII que não racharam ainda. Depois que ele racha, ele perde o seu som original, logicamente. Mesmo que ele tenha uma reforma. Né? A reforma correta é você substituir as partes rachadas por partes sãs, que é um trabalho artesanal mesmo. Né? Mas
mesmo com o trabalho de restauração do sino, o som original se perde. Mas a função do sino a gente consegue manter. Tudo bem? Perguntas? Comentários? Tem como mostrar como seria assim, as diferenças entre os toques de morte de homem e de mulher? O que diferencia? O que diferencia, na verdade, é o número de toques. Tá? Porque normalmente as igrejas que fazem o toque fúnebre tem que dobrar o sino. Tá? O toque fúnebre tem dobra de sino. Ou seja, essa igreja aqui, como não tem cemitério nela, não tem dobra de sino e não tem funeral aqui. Ou seja, eu não consigo demonstrar o toque aqui. Mas como que ele funciona? Você faz a dobra de sino e faz um acompanhamento de um repique bem devagar. Esse repique que eu fiz, que é rápido, ele fica bem devagar mesmo, tá? E com os sinos dobrando. Essa questão de ser devagar que dá esse tom melancólico. E o que acontece? Você faz um primeiro toque, que dura mais ou menos 30 segundos. Aí você para por uns 20 segundos. Os sinos ficam parados por 20 segundos. Depois de 20 segundos, você toca de novo por mais 30 segundos. Se você fez esse toque 2 vezes, é homem. Ok? Se você fez esse toque 3 vezes, é mulher. Essa é a diferença. Tá? Mais perguntas? Comentários? Querem tirar fotos?